Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole. Hoje eu tenho um relato aqui para vocês, novo, também não li ainda. Ele é mais curto do que os últimos que eu tenho trazido aqui para vocês, mas eu tenho certeza que vai ser bênção, porque eu li só um pouquinho, né? Porque eu não me aguento, gente. Eu recebo o relato, eu tenho que dar uma passada de olho ali. E agora, então, eu vou ler esse relato para vocês. Compartilhem, deixa seu like, deixa comentário aqui para que as pessoas também possam aprender com o que você tiver para colocar para fora, né? Deixa uma palavra de bênção sobre a vida dessa pessoa que está aqui hoje, trazendo o testemunho dela para poder ajudar outras pessoas também nessa caminhada, nesse processo de cura e libertação, que a gente sabe que não é fácil conviver com pessoas amarguradas, transtornadas, pessoas que não têm empatia, que manipulam, que tentam explorar as pessoas e ainda se sentem maravilhosos por conta disso, por fazerem isso com os outros. Triste, né? Mas existe o joio no meio do trigo e até que Jesus volte para fazer essa separação, vamos aí estar convivendo entre essas pessoas. Nós somos ovelhas em meio de lobos, e Deus nos deu autoridade e poder para pisar em cobras e escorpiões. Essa guerra é espiritual e nós vencemos através da armadura de Deus. Então vamos ao relato de hoje. Ela diz assim: Oi, Cris, a paz do Senhor, a paz. Há pouco tempo comecei a assistir seus vídeos e olha, foi um choque de realidade, um alívio e também me deixou aflita. Bom, para começar do começo, eu nunca tinha ouvido falar sobre narcisistas, até meu marido me chamar assim, e fui procurar o que significava. Interessante isso aqui, hein? Eu me chamo, ela falou o nome dela, que eu não vou falar, e ela pediu para eu trocar o nome dela. Vou chamar você de Angélica. Olha, veio agora esse nome, Angélica. Sou casada com o... E aqui ela falou o nome dele, que eu também vou mudar, porque eu creio que ela não mudou. Deixa eu até anotar o nome dela e dele, porque depois eu esqueço o nome que eu inventei aqui, tá? Ela é Angélica e ele vai ser o Paulo. Vou chamar ele de Paulo. Ela é casada com o Paulo há 9 anos. Não é brinquedo não, gente. Agora eu quero falar duas coisas aqui. Mal comecei o relato, Deus já tá falando. Vamos lá, já vamos começar bem. Vou repetir aqui. Cris, a paz. Há pouco tempo comecei a assistir seus vídeos. Glória a Deus por isso. E olha que foi um choque de realidade, um alívio ao mesmo tempo. Fiquei aflita. Eu vou falar como foi comigo. E depois ela falou, para começar do começo, eu nunca tinha ouvido falar de narcisistas, até que ele, o marido dela, que eu espero que seja ex hoje, né? Ela falou que foi casada há 9 anos, então eu creio que ela não está mais. E ela disse que ele chamou ela de narcisista. E ela foi procurar o que significava. Pois eu falo que Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, usa até os trastes das trevas para nos ajudar. Eles mesmos se entregam. Toda acusação de um narcisista é uma confissão, gente. Não esqueçam disso. E glória a Deus por todas as coisas. Agora aqui, quando Deus me revelou, gente, foi libertador. Sim, um mix de sentimentos, de emoções e pensamentos e perguntas, e Deus foi respondendo. Até hoje é assim. Agora menos do que antes, né? Porque eu sou daquelas que eu vou. Mas peraí. Ok. Primeiro momento, caiu a ficha, eu falei... Nossa, é um transtorno. Aí veio várias pessoas, várias não, umas 3 ali de imediato, porque era assim, surreal. Quando eu assisti o primeiro vídeo, meu queixo foi no chão e eu entendi tudo. E aí os comportamentos batiam com várias pessoas, né? Ali que eu já tinha convivido, daqueles que eram mais descarado. E eu falei, gente, é narcisista essa, aquele também é... E eu falei, nossa, isso é libertador, porque aquele peso que eu estava carregando de culpa, que eu achava que tudo era eu o problema, que a culpa de tudo era minha, né? Eu vi ali que não, que o transtornado era o ser e não eu. Não era eu o problema. Não que a gente não fale, gente, não que eu seja perfeita, não, nada disso. Mas é diferente quando você está falando de uma pessoa que tem um distúrbio no caráter. Uma pessoa que serve às trevas e finge ser como nós. Por isso que toda vez que alguém fala, todos nós temos traços de narcisista. Ai, gente, me dá até um negócio. Não nos compare com pessoas que decidem seguir a vontade de Satanás e não a vontade de Deus. Porque uma coisa é pecar, pecamos.
A tendência é pecar menos e menos. Quanto mais a gente busca a Deus e se santifica no Senhor, mais a gente se parece com Ele e menos a gente peca. Agora, iniquidade é outra coisa, o pecadinho de estimação que a pessoa faz que nem sente e gosta e não quer sair de lá. E isso é o que acontece com esses seres. Por quê? Porque eles têm prazer no mal, nas trevas. Eles não querem, é que nem mosca e abelha. Nós somos a abelha, queremos o mel, o cheiro gostoso da flor e produzimos coisas boas ao próximo. A mosca não, ela quer ficar lá no cocô, né, na porcaria, no lixo, e ainda quer te levar para ficar lá junto. Então não vem comigo com essas coisas não, que eu já fico pensando, começa a falar isso, é uma pessoa que não tem a menor noção, não tem conhecimento, ou é mais um ali tentando fazer mais gaslighting na nossa mente, né? Cada um no seu quadrado, gente. Muito libertador quando Deus me revelou, mas ao mesmo tempo eu fiquei, mas peraí, ok, trauma, eles têm trauma, vem disso, né? Mas eu também tive vários traumas, então peraí, por que eles são narcisistas e eu não? Por que eu fui pro lado da codependência e eles foram pro lado do narcisismo? Aí eu comecei a questionar, fazer perguntas e buscar respostas no Senhor para explicação em relação à perversidade, porque traumas, uma pessoa que passou por trauma, não necessariamente essa pessoa vai desejar um mal ao próximo, manipular, porque os que têm consciência, gente, eles fazem de caso pensado, tudo calculadinho nos mínimos detalhes para te derrubar. Sim, principalmente quando já vai para sociopatia e psicopatia. Eles têm total noção de quem eles são e eles amam brincar com a vida, com a mente das pessoas. Mas com a gente, nós que somos filhos verdadeiros do Senhor, eles não têm como fazer isso não. Podem até tentar e ficam até um pouquinho ali, porque Deus vai até permitir para a gente aprender um pouco mais e para eles também terem a oportunidade para quando chegar lá, na hora do juízo final, não falar que não teve chance, né? E Deus vai falar, lembra quando eu levei lá a Cris, você assistiu o vídeo dela? E ela falou tal, e você viu que você era um ou uma, e você continuou fazendo o ruim? Porque, gente, isso é outra coisa que eu não posso deixar passar em branco. Deus é lindo. A vida é feita de escolhas. Nós temos o livre-arbítrio. Então, por mais que essas pessoas tenham essa coisa já de geração de Caim, que tá de certa forma neles essa coisa, a tendência para o mal, ainda assim eles podem escolher se vão fazer ou não. E é isso que Deus olha. Então não tem desculpa não. Caim estava lá, prestes a fazer o que fez, por orgulho, foi lá, matou o irmão, inveja e tudo mais. Por que ele não foi lá para Deus, se humilhou ao Senhor? O orgulho não deixou, né? Por que ele não falou, Deus, olha, me perdoa, porque realmente eu não dei o melhor para o Senhor. O meu irmão deu, né? Mas me dá uma chance, deixa eu fazer melhor dessa vez. Com certeza Deus que é misericordioso ia dar a chance, mas ele não pediu, que ele preferiu ir lá e destruir o irmão. Mas quem errou? Quem fez a porcaria? Por que ele não foi lá discutir com Deus, foi fazer alguma coisa? Porque ele sabe que ele não ia poder, então a covardia vai no quê? No mais fraco. E Deus ainda veio e trouxe a consciência dele, ó Caim, você está prestes a fazer algo aí, teu semblante mudou, mas você não tem que seguir esse caminho. Você pode não seguir esse caminho se assim você escolher. O que ele fez? Ele deu poder para as trevas, ele preferiu ir lá e fazer o que fez com o irmão. Escolhas, responsabilidade sim, e existem as consequências também. E tem vários outros exemplos que a gente pode dar aí na Bíblia, né? Daqueles que não quiseram e não se arrependeram. Jezabel é outra. Quem mais? Caso de Saul e Davi, né? Saul, por orgulho também, não aceitou ser substituído porque desobedeceu. Porque não foi lá e pediu, Deus me perdoe, eu não te obedeci, eu fiz a minha vontade, eu pequei, me dá uma segunda chance. Não, preferiu tirar a própria vida. Agora, Paulo já foi diferente, né? Temos vários exemplos na Bíblia e não tem desculpa para essas pessoas, não. Faz porque quer. Porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo, então, como eu falei, por mais que a pessoa já tenha essa natureza, já veio esse mal por conta do pecado, ainda assim, se a pessoa vai seguir, fazer aquilo ou não, é escolha, e isso sim eles têm poder para escolher. Outra coisa também que eu quero falar aqui que eu achei interessante, nem sei se a pessoa vai estar aqui assistindo o meu vídeo, mas isso acontece muito. Eu não sei se eu dou risada ou se eu choro. Outro dia veio um rapaz, me chamou aqui.
Ai, tô te procurando porque a minha mulher falou que eu sou narcisista. Ela assiste teus vídeos, eu cheguei até você porque a minha mulher assiste seus vídeos. Mas ela falou que eu sou narcisista. Na hora eu já tive uma coisa assim, eu falei, interessante isso aqui. Provavelmente deve ser ela, narcisista. Porque tem muitos que assistem, tá? E eles são capazes de fazer isso sim. Eu não sei, tá? Eu vi algumas fotos ali no perfil. Não dá pra saber sem aprofundar mais. Mas eu achei interessante como foi a história. E tá cheio, né? Chega lá, fala, eu tô vendo aqui, ó, vi que você é narcisista, manda meu vídeo lá e os narcisistas ficam doidos. Tem outras pessoas que me contam, Cris, meu marido viu que eu tô vendo seus vídeos, às vezes nem vê que sou eu, né, ouve só a voz e fala, não existe isso não existe esse negócio de narcisista, não existe Satanás, o diabo, é o que ele mais quer que você acredite, que eles não existem, né, que nada disso existe. Gente, tem até o Dia Internacional da Conscientização do Abuso Narcisista. Você quer mais? É dia 1º de junho. Pode olhar aí na internet que tá para todo mundo ver. Até nisso eles tentam fazer o gaslighting, né? E aí, gente, é só Deus para nos mostrar aquilo que tá no oculto. Cada um julgue assim, né? E eu vou falar uma coisa, esse rapaz que me procurou, se ele é narcisista, ele veio para querer brincar. E aí eu já falei, chama ela para vir fazer terapia com você. Fala que você foi lá e viu meu vídeo. Você viu os meus vídeos que ela tá assistindo. Fala, foi com a moça lá dos vídeos que você gosta, que você curte, né? Que você assiste lá todo dia. E ela falou para você vir fazer terapia de casal comigo. Se ele é narcisista, ele não volta mais. Se ele não é, ele vai falar com ela. E aí ela mesma vai se entregar. Porque ela não vai querer, ela não vai aceitar. Né? E ela pode estar usando isso contra ele, falando que ele é narcisista e ela pode ser a narcisista. Ou vice-versa. Mas de todo jeito, Deus dá a estratégia para a gente se posicionar e pôr o limite. E agora que seja feita a vontade de Deus na vida desse casal aí e que a verdade venha à tona, né? E que isso possa cooperar para o bem. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Glória a Deus por todas as coisas. Vamos lá. Ela continua, já que o relato é pequeno, gente, eu não vou deixar passar em branco, que Deus fala para eu falar, eu falo. E eu sei que isso que faz a diferença. Vamos lá. Ela diz, fui casada com... Aí ela falou um outro nome. Ela foi casada com outra pessoa antes do Paulo. E os nomes que eu vou me esquecendo. Paulo, vou dar o nome dela, foi casada com o Marcelo. Vou chamar ele de Marcelo, o ex. Ela foi casada com esse Marcelo antes de casar com o Paulo. E Cris, o que vou escrever aqui vai primeiro grande desabafo da minha vida. Algumas pessoas sabem partes da minha vida, mas nunca contei tudo. E se ficar grande, peço desculpas, mas ainda estou no processo de entender tudo o que vivi e tenho vivido. Já vi que não é grande não, viu? Vamos na fé. Então ela vai falar aqui, ó, ela vai desabafar, ela vai falar tudo da vida dela, até coisas que ela nunca falou pra ninguém. Obrigada pela confiança, viu? E ela fala, infância. Eu sou de família humilde, um pai que se entregou a bebidas, uma mãe que tentou sobreviver no meio dessa situação de agressão, bebidas, abandono, fome. Somos hoje em 3 irmãos vivos e 2 mortos. Uau! Uma era a menina que morreu antes de completar 1 ano de vida e outro morreu há uns anos atrás. E ela põe entre parênteses, essa parte é importante. Forte, hein, gente? Ela fala, no meio de tanta confusão e a vida triste da minha mãe, que foi deixada pela minha avó com 2 anos de idade e foi criada pelos irmãos mais velhos e sofrendo, a minha mãe vai morar com meu pai e tem 5 filhos. E ele não criou nenhum dos filhos, a situação era ruim. Meu pai ausente, minha mãe sem estudo, sem ajuda, passando fome. Resumindo, uma família sem estrutura nenhuma. E me lembro de uma das vezes que a minha mãe se separou do meu pai. Essa para mim foi a mais marcante. Gente, olha esse padrão de bebida alcoólica, né? Vários narcisistas são alcoólatras. Que triste. O ex que eu tive, que foi o pior de todos, um sociopata, ele era alcoólatra. Eu tive também uma amiga que também era bem assim, da escuridão, e ela bebia também. Quando ela começava, ela não parava mais. E aí ela continua aqui. Essa foi a vez mais forte que eu me lembro, mais marcante. Eu era muito pequena, mas me lembro que ela foi morar com um homem que também batia nela e fazia meu irmão mais velho trabalhar. E ele abusava de mim quando a minha mãe ia para a fila de médico, porque antes tinha que ir de madrugada para conseguir uma ficha de consulta.
Infelizmente, essa parte eu me lembro bem. E a minha mãe só conseguiu sair daquela casa com a polícia. Pensa numa cena triste. E ela põe o emoji chorando. Depois disso, a minha mãe me deixou na casa de uma tia e depois me pegou e me deu para outra tia. E eu me lembro dela me deixar ou me dar 5 vezes. Bem, passei um longo período na casa de uma dessas tias. A minha mãe não ia me visitar e eu fiquei muitos anos sem ver meu pai. Nessa casa conheci a Deus, eu ia para a igreja e escola, mas sofri muito. Tinha que cuidar da casa e não sabia. Ninguém me ensinava as coisas, mas eu tinha que fazer tudo. Escutava todo tipo de humilhação. Fui para lá com 8 anos e muitas vezes não entendia o porquê era tratada assim. Vivia sozinha, pois os meus primos eram adultos. Tinha apenas a filha da minha prima, que era menor que eu. Não tinha amigos, nem na escola, e era proibida de falar o que acontecia em casa. Eu era a gata borralheira da história, brigavam comigo por tudo, ficavam sem falar comigo. Me recordo que se meu tio me mandasse fazer alguma coisa e eu não fizesse certo, ele batia. E um dia me lembro dele me dar um tapa no rosto na frente dos funcionários dele e eu quase caí para trás. Eu fazia questão de ir todos os dias para a escola e igreja, pois era o meu abrigo. E por muitas vezes adormecia chorando e orando, perguntando para Deus por que eu não tinha família. Todas as crianças tinham e eu não entendia por que eu não tinha. Ai, gente, que dó. Mas Deus é mais. Você tem um Deus, um Criador, o seu Pai celestial. Olha isso aqui, 8 anos, nessa casa, sendo humilhada. E o alívio dela era ir para a igreja. Imagina, eu fico imaginando, gente, eu não consigo entender. Esse homem, esse tio das trevas, dá um tapa na sua cara, uma criança de 8 anos, na frente dos funcionários. Os funcionários devia tudo desesperado para não perder o emprego, mas eu não sei, eu acho que mesmo eu perdendo o emprego, eu não ia aguentar ver uma coisa dessa. Eu ia ter que falar umas verdades para esse homem. Eu não ia me aguentar. Eu ia falar assim, é um monstro, quem ousa? Como que pode você fazer isso com uma criança? Eu já chamava a polícia já. Continuando, me sentia abandonada, então um dia pedi a Deus para que ele fosse meu pai. Ai, que lindo, ele já é. Sempre foi e sempre será. E também me lembro que num desses dias abri a Bíblia aleatoriamente e caiu em Provérbios 3. Nunca mais eu esqueci. Foram 5 anos assim de solidão, de tristeza, de ausência. Nunca tive carinho. Era muito dura aquela realidade. Fora que fui abusada, mais uma vez lá. Eu só fui entender o que tinha acontecido comigo depois de adulta. Tudo de errado que acontecia, eu era a culpada. Sempre estudei na parte da manhã, mas quando completei a 4ª série, isso mudou. Eu comecei a estudar à tarde. E muitas vezes ia para a escola com fome, pois não sabia fazer comida. E a minha prima, que ficava responsável pela casa, não fazia de propósito. E eu tinha que sair mais cedo, pois sempre morei longe da escola. Cris, foi uma fase triste, difícil por ser criança, mas a coisa podia piorar ainda. Meu Deus do céu, nem me fala, gente. Nem me fala, eu sei que sempre tem um final feliz, porque Deus tá lá. Ok, interessante isso aqui, e depois vamos meditar então aí no Provérbios 3, porque nada é por acaso. Se ela falou sobre isso aqui, nós estamos ouvindo, Deus vai falar com a gente ali também. E ela continua. Um dia descobri que a minha mãe tinha voltado a morar na mesma cidade que eu estava e eu não aguentando mais sofrer, fugi da casa dos meus tios e já tinha fugido antes quando era mais nova. E ela diz, para falar a verdade, essas foram as 2 maiores rebeldias que eu fiz nesse período. Eu era acostumada a receber ordem e ficar calada. E ela põe entre parênteses, ainda hoje não converso muito. Quando eu estava lá, nunca sabia se poderia falar e eu já tinha que pisar em ovos para viver. Bem, fui morar com a minha mãe e meus tios se viram livres de mim, pois era um fardo para eles. Um dia encontrei com a filha da minha prima, que ficou feliz em me ver. O pouco de infância que tive eram as horas que me colocavam para brincar com ela. E ela me disse que depois que eu saí, tudo de errado que acontecia lá continuava a acontecer. E ela me falou, viu? Descobriram que você não era culpada. E ela pôs entre parênteses, mas a essa altura, nem eu sabia o tamanho do estrago que havia na bagagem. E ela fala, a partir daí me afastei da igreja, conheci a realidade da minha mãe, que continuava sofrendo com relacionamentos abusivos, fome, sem lugar para morar. Ela foi morar com um velho ruim,
E ela põe entre parênteses, quando fui morar com ela, eles estavam separados. E eu fiquei uma adolescente revoltada e muito revoltada dentro de mim. Dentro de mim, eu sabia que era uma menina meiga e educada, mas por fora, Cris, triste realidade, sabe? Me envolvi com muitas pessoas, nem sabia o que era relacionamento e pasmem. Isso tudo já começou com 12 anos. E ela põe a parte 2, o pai da minha primeira filha. Cris, com 13 anos, fui mãe. Gente do céu, uma criança ser mãe, meu pai do céu, que história é essa, gente? Nessas de amigos e festas e bebidas, conheci o pai da minha filha, um homem muito mais velho que eu. Eu tinha 13 e ele 38, mas imagino que tinha mais. Ai, gente, como pode isso? E sua mãe e seu pai? Eu falo, gente, como que pode isso? Isso pra mim é difícil de entender e acreditar. É surreal, né? Como que pode? Ela fala, eu vivia solta na rua, minha mãe realmente não podia cuidar de mim, meu padrasto era horrível, ele batia nela, jogava na cara a comida que comíamos. E eu totalmente revoltada e entregue às coisas do mundo. E ela fala, graças a Deus, o Todo-Poderoso, não me envolvi com drogas. Pois bem, esse homem me seguiu por muitos lugares até que eu caí na dele para mais uma infelicidade. No início eu não queria nada com ele, mas a insistência foi grande. Eu queria só curtir a vida. Hoje vejo que era fuga para o lado errado da vida. Pois bem, me envolvi com esse homem que só quis se aproveitar de mim, fazendo que ia me oferecer alguma segurança e eu cega caí. Acontecia que a minha mãe mudava muito de um lugar para outro e às vezes eu nem sabia e ela me deixava assim por onde eu estivesse e ir embora. E eu ouvi várias vezes da minha mãe que ela não ia deixar de ser feliz por causa dos filhos. E num desses momentos foi que engravidei. E o que aconteceu? Ela põe um ponto de interrogação. Fiquei na rua, literalmente na rua. O homem não me quis mais quando soube que eu estava grávida e dizia para todos que não era dele. E fui procurar a minha mãe, já que tinha mudado de cidade. Ela morava perto do meu avô nessa época e cheguei na casa do meu avô para perguntar onde ela morava e a mulher dele falou, minha filha, não vai atrás da sua mãe não. Ela já falou que se você aparecer grávida aqui, ela vai jogar você de escada abaixo. Para que você perca a criança. E assim eu voltei com o dinheiro só da passagem, porque quem tinha me levado era o bonito que me deixou na rua. Chegando lá na cidade, que o homem morava, ele quis saber de mim, mesmo minhas amigas todas fechando as portas. Quem me acolheu foi uma senhora que minha mãe já tinha me dado para ela, e ela precisou trabalhar fora, por isso não fiquei na casa dela. Mas dessa vez ela me tirou da rua e me acolheu no trabalho dela. Ela trabalhava em 2 empregos e eu a acompanhava para todo lado. O homem só me procurava quando queria sexo e eu, idiota, caía achando que quem sabe ele mudasse de ideia e cuidasse de mim e da bebê. Mas nada disso aconteceu. Trabalhei na minha gestação até os 8 meses, paguei exames ultrassonografia, chorei a gravidez toda. Com 8 meses não pude mais trabalhar, pois estava com risco da bebê nascer antes do tempo. E o médico pediu repouso total. E ela disse, como que alguém que não tinha casa fazia repouso? Nessa altura, minha mãe já sabia e me levou para a casa dela, pois os médicos me encaminharam para a cidade dela, pois lá teria mais condições se caso o bebê nascesse antes. Até aí tudo bem, com tudo calmo, eu volto para junto da senhora que me acolheu e ela diz, não lembro o porquê, mas sei que ganhei a minha filha depois de 1 semana internada. No hospital, o homem foi me visitar e perguntou se eu ia dar a bebê para adoção. Depois disso, a enfermeira não deixou que ele entrasse mais para me ver. Continuei a minha vida 1 hora na casa da minha mãe. Quando não dava mais, eu ia atrás dessa senhora e ficava com ela. E ela põe entre parênteses, essa senhora foi a primeira pessoa que me tratou como pessoa e que me deu atenção, conversava comigo. Mas não me livrava daquele homem. Registrei minha filha como mãe solteira, sempre com a minha filha de um lado para outro. E ela põe parte 3. Ela põe o nome do ex-marido, que no caso é o Marcelo, que eu dei o nome de Marcelo. Deixa eu falar aqui uma coisa, gente, que me marcou também nessa leitura. Que forte e pesado o negócio, hein? Meu Deus, tô chocada com essa diferença de idade e esse homem... Meu Deus, você tendo uma criança com 13 anos, você sendo uma criança e tendo uma criança. E essa mãe que ninguém merece, gente.
Trabalhou até os 8 meses, pagou exames, pagou tudo, só chorava. Cadê aqui? Tem uma parte que eu quero falar que me chamou a atenção e eu deixei passar. Que a moça que você foi na casa dela falou, não fica aqui não vai atrás da tua mãe porque ela vai querer matar teu filho. E esse homem ainda procurando você e você ainda tendo relação com ele, ele só te usando, ainda falando na sua cara pra você dar esse neném. E que ele não era dele. Ai meu Deus, eu não aguento isso. É surreal, pra mim essas coisas não entram na minha cabeça. Essa mulher que se diz mãe, que vai-se embora. Lembrei, aqui ó. Ela dizia que não ia deixar de ser feliz por causa dos filhos. Minha filha, você não vai nunca ser feliz desse jeito. Você acha que ir embora isso é ser feliz? E cadê a responsabilidade? Cadê o amor? Cadê? Os filhos são um problema então para você? Estão atrapalhando a sua vida? Por que teve os filhos então? Por que não usou camisinha? Por que não tomou remédio? Depois que faz, aí não assume, né? E ainda fala isso para os filhos. Mas no fim, ó, é Deus guardando essas pessoas, essas crianças aí, de estar na tua presença, né? Deus fala, foge da presença do mal. No caso aí, Deus mesmo tirou, mandou para longe. Livramento para os seus filhos aí, viu, narcisista das trevas? Melhor assim. E ela se achando, né? Eu não vou deixar de ver minha vida por causa de filhos. Minha filha, é um favor que você nos faz. Vai. Continuando. Terceira parte, Marcelo. Com toda essa situação, tudo que eu queria era um lugar, uma casa para morar com a minha filha. Eu ia crescendo até que reencontrei o Marcelo. Quando eu estudava, ele sempre ia na porta da escola, fora que éramos parentes distantes. Me envolvi com o Marcelo no início, foi tudo muito bom. Ele me acolheu bem a minha filha. Também tínhamos uma diferença de idade de 10 anos. E por um tempo me vi livre do homem. Se é que tu pode chamar de homem, né? Homem com H minúsculo. Engravidei novamente e com 15 anos já tinha 2 filhos. Uau, gente, eu nunca vi coisa igual. Quero saber, hoje ela tem quantos anos? Ela falou aqui? Eu acho que ela não falou, né? Ainda, quantos anos? Eu sei que ela ficou 9 anos casada com esse Paulo, que a gente nem chegou nele ainda, né? A gente ainda tá no Marcelo. E ela eu chamei de Angélica, ok. Continuando. Ok. Começaram as brigas, as ignorâncias e minha sogra, que era vida torta, me dizia que o filho dela era assim mesmo. Ela dizia para mim aguentar e que de vez em quando ele daria umas escapadas. Cris, como eu era burra e ia na conversa dos outros, não tinha noção do que era viver. Tudo isso que ela me falou era o que ela fazia com o marido dela e a esperta aqui foi na onda. E caí mais uma vez com aquele homem. Foi horrível o que eu fiz. Ela disse, sim, dentro de casa. O Marcelo me tratava mal e eu ia atrás daquele homem. E teve um momento horrível que as brigas partiram para agressão e agora estava tudo muito pior. Aí resolvemos mudar de cidade junto com a minha mãe e padrasto. E ela põe entre parênteses que já era outro. Ele pediu conta da firma e fomos nós. E eu pensando que ia mudar alguma coisa ali. Chegando lá, realmente era um lugar bom de serviço e por ser mais roça, eu poderia trabalhar também. Ele começou a trabalhar durante o dia e eu fui trabalhar justo num bar à noite. Ainda não tinha colocado as crianças na creche e não estava em condições de escolher serviço. O ciúme tomou conta dele e eu pensando em refazer a vida e as brigas continuavam. Agora ele me vigiava pelos cantos e em vez de ajudar e olhar as crianças que ficavam com a minha mãe, foi ao ponto de se separar. E ela fala, foi a parte doida da história, Cris. Nessa história ele queria levar um som que tinha em casa e eu não sei porque eu não deixei. E ela diz, era tanta briga, porque era impossível conversar e ele disse que ia levar meu filho porque eu não tinha condições de ficar com ele. Até hoje não entendo o que aconteceu comigo para aceitar as condições dele. Cris, meu filho tinha 9 meses e ainda mamava no peito. E ela põe entre parênteses, essa ia ser a moeda de troca para a volta. Passei dias chorando durante a noite, porque durante o dia tinha que sobreviver. Coloquei a minha filha na creche e quando me chamavam para ir trabalhar durante o dia e à noite ia trabalhar no bar. Quando fechava o bar e ia para casa, pegava a minha filha, eu morava do lado da casa da minha mãe e à noite
Era só choro. Emagreci muito nessa época. A dona do bar me disse que isso não poderia ter acontecido, porque que eu não gritei e não pedi ajuda, e nem eu sei. E ela diz, resumindo, acabei voltando com ele. Nessa época ele já chorava, fazia um show, mas tudo o que eu realmente queria era meu filho e acabei voltando. Resumindo, com 17 anos já tinha 3 filhos. Gente, mas de onde apareceu esse terceiro? Esse terceiro eu não vi, mas enfim. Bom, vamos voltar aqui. Ela teve um filho do homem, ela chama ele de homem. O homem, como é que chama? Do saco. O homem do saco, esses daí da rua, sabe? É esse aí é o homem do saco. Que minha mãe falava também do homem do saco. Tá repreendido em nome de Jesus. É o homem do saco, que ninguém tem saco pra aguentar não, meu filho. Depois o tal do primeiro marido, né, eu dei o nome de Marcelo, tá? Teve filho com ele. Você já tinha 15 anos com 2 filhos, agora vem mais um aí? Eu acho que foi o Marcelo que ficou com o filho, né, 9 meses, aí você voltou com ele. O homem acho que ficou na outra cidade, né? O homem do saco ficou lá. Continuando. Foi nessa época que realmente tive um encontro com Deus e mudei da água para o vinho. Glória a Deus por isso. Só que mudei sozinha porque o Marcelo não tinha se convertido de verdade. No meu pensamento agora eu ia ter uma família feliz, como eu estava enganada, Cris. Peço desculpa se ficar muito longo o relato, mas são muitas coisas. E nesse período apaixonada por Cristo e ele fazendo tudo para me agradar, bem, eu pensava assim... Casamos no civil, batizamos juntos. Antes mesmo do batismo, ele já dava sinal de que ele jogava comigo e eu não entendia. Resumindo, ele me tratava muito mal, era muito rude, nada estava bom e eu fazendo de tudo, sabe? Cris, reconheci os meus erros e queria mudar tanto que realmente mudei, mas ele no fim, ele queria se vingar de mim. Eu trabalhava fora, cuidava da casa e ele nunca me ajudou. Se a comida ficasse um pouco salgada, ele jogava no lixo. A comida tinha que ser totalmente sem sal. E eu comprava as coisas para as crianças, raramente ele fazia essa parte. Eu ali tentando fazer as coisas darem certo, foram tantas brigas, tantas coisas, separamos mais uma vez. Cris, nessa época ele fazia plantio e eu o ajudava, mas não via dinheiro dele. Era muito miserável. As coisas de casa que ele comprou foi um computador com mesa e com muito custo um fogão. O resto fui comprando e pagando aos poucos. No final tudo deu certo. O pior era ele me falando que fazia as coisas comigo porque estava apaixonado por outra mulher e queria que eu fosse embora. E no último mês que estávamos juntos veio uma menina nova, filha de uma irmã da igreja, me falar que ele estava mandando mensagens para ela. Meu pai do céu, eu não sabia onde enfiar a cara e separamos. E ela diz, dessa vez ele foi atrás do advogado para o divórcio, assinamos tudo como em comum acordo. Pois bem, mudei de cidade, saí com meus filhos poucas vezes e R$200 de pensão. E esse homem fez de tudo e mais um pouco para voltarmos. Ele foi para a igreja, espalhou fotos minhas quando ia na igreja visitar. Eles já me conheciam, deu meu número para missionárias ligarem para me convencer e depois começou a me ligar sem parar, me vigiava pelas ruas, fazia chantagem com as crianças, dizia que não ia ver eles porque não queria me ver. Tentou se jogar da escada no trabalho dele, a secretária me ligou falando um monte, foram tantas coisas. E eu trabalhando com os 3 pequenos e lutando para sobreviver. E ela diz, não sei se ela quis dizer minha mãe, ela falou, e minha mudou e me deixou na casa com meus filhos e meu irmão mais novo que me ajudava, pois ficou morando comigo. Sabe, Cris, meu irmão até se matriculou na escola porque eu voltei a estudar. Ele ia comigo, tive a ajuda de uma vizinha também separada que olhava eles quando não tinha ninguém. Foram 2 anos me conhecendo, não tinha muito dinheiro, mas saía muito com os meus filhos. Tudo que antes não podia fazer, e foram os anos mais felizes e que sinto muitas saudades. Essa parte é importante, ela diz. Não voltei com o Marcelo e para todos que ouviram o lado dele da história, eu acabei com a vida dele. É assim mesmo, você é horrível, olha, a mulher do trabalho liga para você falando, meu Deus, essa mulher é um monstro, ela não tem misericórdia desse homem que se joga das escadas abaixo, né? Para todo mundo, ela é um monstro da história. Vai conviver com ele, vai lá com o Marcelinho, vai para você ver que é bom para tosse. Parte 4. A minha realidade atual.
Mudei para a cidade vizinha e conheci, agora ela vai falar do Paulo. Opa, esse aí parece ser pior. Na igreja, conheci ele na igreja e aquele velho sonho de ter uma família ainda estava lá. Nessa época morava eu e meus 3 filhos. No mesmo prédio em que meu pai morava e eu estava desempregada e meu pensamento era, agora vou me casar com um homem de Deus que é conhecedor da palavra. E ela põe emoji gargalhando. E ela fala, iludida eu, né? Aí aparece então o Paulo, não tínhamos nada a ver um com o outro, mas as pessoas diziam que estávamos juntos. E ele tinha um carro e saíamos num grupo para pregar a palavra e era só ele dizer que seu casamento tinha acabado por causa de traição e que a sua esposa era terrível e ao mesmo tempo conhecia a ex-esposa dele que contava que ele era horrível com ela. Aí ela põe aí a bandeira vermelha. Cadê minha bandeira vermelha? Tá aqui, eu ia falar para vocês imaginarem a bandeira vermelha, mas ela apareceu. Olha lá, fala mal da ex, fala mal da ela vai, você ainda teve a oportunidade de falar com ela direto e ela falar que ele que era horrível com ela. Bem, aconteceu que meu irmão mais novo saiu para trabalhar e foi assassinado no serviço pelo patrão. Gente, que é isso? Ela põe o emoji chorando. Eu conversei com ele dias antes e ele me falou que iria trabalhar e me buscar para passarmos o Natal juntos, eu e as crianças, ele, minha mãe e meu padrasto. E isso nunca aconteceu. Gente, que coisa é essa? Foi aí que começou a minha história com o Paulo. Olha, foi muito difícil buscar o corpo do meu irmão, ele estava muito longe. A minha mãe nunca pagou funerária, a situação foi difícil, com muito custo. E agir de Deus, eu consegui um caixão doado e consegui com um pouco de dinheiro que estava juntando para pagar o aluguel. Foi tudo muito difícil para poder enterrar o meu irmão. E foi aí que o Paulo se ofereceu para me ajudar e fomos atrás da pessoa responsável. Com o enterro do irmão ficamos muito próximos. Hoje vejo que foi a minha fragilidade que me fez entrar nessa situação. Sim, porque você se sentiu protegida, acolhida, ele veio ajudar, ele foi o único que resolveu o problema, né? E aí você, com um sentimento de compaixão, né? Como se você agora estivesse devendo esse favor a ele. Gente, não faça isso. Porque Deus é que faz, né? E a pessoa que faz, ela faz como a gente faz, fazer para Deus sem esperar nada em troca. É lógico que é da nossa natureza a gente querer retribuir, reciprocidade, mas você não é obrigada, não é uma coisa que agora você vai dever alguma coisa para essa pessoa porque essa pessoa te ajudou no momento que você mais precisou. Não, não, não. E ela diz, e foi tudo muito rápido, quando percebi já estava morando com ele, casamos e eu desde o início sentia que alguma coisa nele não estava certo e dentro de mim algo me dizia, vai embora, mas eu não conseguia ir. Ele era muito prestativo para algumas coisas, mas eu percebia que em algumas situações ele tinha vergonha de mim. Ele fazia você sentir isso, né? Ele dizia que tinha uma filha com uma mulher que ficou só uma vez e não assumiu a menina pois pensava ser estéril, pois ficou muitos anos casado e não teve filhos. Eita, bandeira vermelha que ela fala aqui. Desculpa, né? Cadê a responsabilidade, covarde? Um dia vi uma conversa no telefone dele com essa mulher e ele tratando ela de meu amor. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Foi só uma vez e nada mais, sim. Fiquei muito brava e ele me disse que tinha que tratá-la bem, senão ela ia proibi-lo de ver a filha. E para mim isso não era justificativa. Como tudo foi muito rápido, engravidei. Ela fala sim, foi isso que aconteceu. Ele que antes só me tocava quando ele queria, agora era contato zero. E eu sempre achei essa parte estranha. Sexo, greve de sexo. Agora você tá indo pro 4º filho, né? É uma beleza. E um de cada pai. Eu acho que o segundo você teve 2, né? Eu já nem sei mais, gente. Eu juro que eu me perdi aqui. Esse é o 4º já, né? Continuando. Ele era carinhoso até no falar com outras mulheres, menos comigo. E isso me machucava muito. Nada estava bom. Para ajudar ele reclamando sempre do meu filho, como que meu filho sofreu. Meu pai. E ela fala, Cris, ele dava todo tipo de apelido para o menino, chamava de preguiçoso, de anão e etc. Me lembro que na gestação ele já tinha mexido tanto com o meu emocional que um dia meu pensamento foi abrir a porta do carro e pular. E ela põe emoji chorando.
Ele me desprezava rindo como se fosse brincadeira. Todos o têm como um bom homem, prestativo, brinca com todos na rua, é muito conhecido, extrovertido, e eu sou o oposto. E ele me dizia que quando me conheceu não teve interesse em mim, pois me via como minha irmã do círculo de oração e gorda. Ele nunca gostou de mulher gordinha e que tinha nojo de uma das minhas filhas porque ela tem um problema de pele. Ai, gente, isso aqui não é bandeira vermelha, isso aqui é inacreditável, né? Eu não ficaria, juro que não, gente. Uma coisa assim que tem coisas que não dá pra aguentar. Não dá. Eu sei que a sua situação não era fácil não, mas meu pai, o que acontece na vida da pessoa pra chegar a esse ponto? Toda a tua infância já começou lá, com 13 anos de idade. O inimigo não brinca não, gente. Quero ver quando é que entra Jesus nessa história. E ela fala, eu ouvi essa história várias vezes. Foi a primeira vez que fiz terapia. Quando tive meu filho, ficamos 1 ano ao todo sem ter relação. E eu, muito carente, não entendia o porquê dele ser assim comigo na frente dos outros. Era de um jeito, em casa de outro. Fui me isolando, não tinha amigos, pois agora morava no interior. Na mesma cidade, porém no interior. Fui me afastando da minha família, agora tinha que viver do modo dele. Parei de trabalhar, mas eu ainda tinha a pensão dos meninos e a bolsa família, com o qual o ajudava em tudo. Pois quando casamos, tudo que ele tinha eram dívidas e eu sempre perguntei como chegou nessa situação e ele falava que não queria conversar sobre isso. Foge, vai confessando, meu filho. Para onde vai esse dinheiro? E você sustentando agora um marmanjo, gente. Com o tempo descobri que ele emprestava dinheiro a juros e passava cheques altos e numa dessas contraiu uma dívida enorme no banco. E todos achando que ele era corajoso de pegar uma mulher com 3 filhos e casar, segundo o que ele me dizia. Ah, gente, não dá para aguentar, né? Eu não aguento esses comentários que eles fazem. Meu pai do céu, tudo para tentar te destruir mesmo. Olha, eu tô te fazendo um favor, viu? Todo mundo falando, ó, que coragem, hein, catar uma mulher com 3 filhos para casar, ó, porque só eu mesmo, viu? Porque o outro não vai fazer isso não, então é melhor você ficar comigo mesmo aqui, viu? Traste. Cris, eu me sentia feia, gorda, e eu nem era tão gorda assim. Tinha corpo, perna, bunda, e eu me achava linda com aquele corpo, mas isso foi acabando. Eu não me cuidava mais, nem dos filhos direito eu cuidava. Então me bateu uma tristeza grande, um vazio enorme e a sensação de abandono. Foram muitas as vezes que ele falava em tom de brincadeira que eu era feia para ele. Eu cobrava mais relação dele e ele me dizia que a culpa era minha. E uma hora eu estava gorda, outra ficava brincando com ele, por isso ele não tinha vontade. E eu fui arrastando a situação em busca da tão sonhada família. E nisso meus filhos foram crescendo no meio de brigas e gritos e pasmem, quando ele não estava em casa, a paz reinava. Era só ele chegar e o clima mudava. Nunca podíamos descansar, pois sempre tinha alguma coisa para fazer. Nunca mais fiquei tranquila ou fiz um passeio que não acabou em discussão ou reclamação. Quando fui para minha segunda terapia, estava muito destruída, tendo crises horríveis, sem paciência com os meus filhos. Ele constantemente me mandava cuidar do meu filho, trocar fraldas, dar banho, olhar o menino direito como se eu fosse um inútil. Isso na frente das pessoas. E nesse período fiz contato zero com a minha família. Minha mãe ficou muito doente e eu não tinha condições de cuidar dela. Graças a Deus ela melhorou. E ela fala, e eu, mais uma vez, arrumei outro filho. E a situação só piorou. Tem coisas que só hoje eu entendo, na época não entendia. Ele fazia questão de colocar parentes dele dentro da casa. Pessoas que falavam mal de mim, dos meus filhos, e eu tinha que aceitar. Fora que ele sempre cobrou muito mais, nunca fez nada para ajudar. E ele sempre foi servido na mão, tudo, até café, almoço, jantar, e eu odeio isso. E no final viramos todos empregados dele. Durante a minha última gestação, o bonito estava de conversa com a irmã da igreja e ainda teve a coragem de me falar, Cris. Ai, um desse comigo eu tenho dó. Tenho dó, juro pra vocês. E ela fala, fiquei só o ódio, já tinha pego mais conversa com a mãe da filha dele. Ele e ela no maior papo, ela pedindo massagem pra ele. E quando eu ia questioná-lo, ainda saía como a doida. Eu passando por uma gestação complicada e ainda assim ele de conversa com outras mulheres.
E eu sei que tá grande o relato, mas estou tentando resumir. Para de falar que tá grande, porque não tá. E tá quase terminando. E ela fala: quando a minha filha nasceu com 8 dias, Cris, o meu filho subiu no telhado da casa e caiu. Ele nunca me falou o que foi fazer lá. Pensa na situação que eu fiquei. Tinha feito cesariana e laqueadura. E não podia pegar e nem cuidar do meu filho. Quando ele chegou para socorrer meu filho, foi falando, gritando. E pegou o menino de qualquer jeito, praticamente jogou ele dentro do carro. O meu coração doía. Quem cuidou do meu pós-parto? Isso foi a minha menina do meio, pois a mais velha trabalhava e estudava. São tantas coisas, acabei deixando meu filho ir morar com o pai. E ela pôs entre parênteses: Cris, o menino não queria ir, mas estava insuportável o clima dentro de casa. E eu com medo dele fazer alguma bobagem, pois o meu marido dizia que estava morrendo de tanta raiva que meu filho fazia nele. Isso me deixou muito triste. Fui fazer outra sessão de terapia, tive alta, estava bem. Quando voltei a uma crise, ela fala, sabe, aconteceu uma situação da pessoa vir na minha casa, uma amiga dele. Ela veio com a mãe e a irmã e na hora de sair, na hora delas irem embora, ele simplesmente puxou ela, abraçou e deu um beijo no rosto dela. Meu Deus, na hora ela ficou sem graça e tentei disfarçar. Quando ela foi embora, passou uns dias e aquela situação me incomodava. Fui falar com ele. Ele virou para mim e disse que tinha sido sem maldade nenhuma. E eu perguntei, e como sem maldade? Se em mim tinha meses que não dava um abraço, um beijo e relação. Nem aí. E a resposta dele foi, antes de conhecer você, eu já conhecia ela. O desprezo que eu senti foi grande e ele sempre elogiando as outras mulheres e eu ouvindo. Ele olhava descaradamente para outras mulheres e eu aqui. Por último, ele voltou de conversa com a tal irmã lá de trás e eu surtei com ele a ponto de querer bater nele. Eu fui agressiva, Cris, peguei ele pela camisa e levantei. Mas antes de tudo isso, eu não queria brigar, fiz uma bolsa de roupas e ia sair de casa para ir para casa da minha mãe, ele não deixou. E aí fui chamada de narcisista. Se sou, por que eu estou sempre aceitando tudo? Ela põe uma pergunta. Por que sou eu que não posso estudar? E ele diz que mulher cheia de filhos não tem que ir para a escola. Sim, sempre respeitei ele e eu aprendi com os meus erros. Nunca traí ele, nunca fiquei de conversa com outros homens. Eu ouvi alguns relatos no seu canal e me vi dentro dessa situação. Parecia que estavam contando a minha história. São tantas coisas bem sutis que só percebi porque ouvi outras histórias. O fato dele não conseguir dormir e eu consigo dormir e ele quer ficar acordando, me acordando até tarde e eu querendo dormir cedo e alguns dias me deito e deixo ele para lá. E quando ele vem pro quarto, faz barulho, acende a luz, fica resmungando tudo para mim acordar. E acordar para quê, Cris? Já teve dia que eu fui abraçá-lo e ele saiu fora. Outra hora vou passar a mão nele e ele vira de barriga para baixo. E quando não se enfia no canto da cama e parece ter nojo de mim. Antes de ouvir alguns relatos, eu estava achando que eu fedia, por isso que ele não me tocava. Olha isso, gente, isso acontece muito. Falando do financeiro, é daquele jeito. Não me dá nada e se puder, tira o que eu tenho. Se ele puder tirar, ele tira. Fala as coisas e depois diz que não falou nada. Gosta de juntar tralha e traz tudo o que ganha para dentro de casa. E quando falo que não quero, diz que sou metida rica. Cris, sempre fui limpa e organizada, mas depois dele a minha casa nunca mais foi limpa. Quando tento desentralhar, ele futuca o lixo e cata tudo de volta e sinto que não sou a mulher da casa, não tenho direito nem de viver em um ambiente limpo e isso me adoece. Eu percebo que ele manipula as crianças falando que eu não sou boa, pois não dou isso ou aquilo. São coisas que eu demorei para ver. Eu estava cega e agora tudo o que eu mais espero é sair dessa vida. Ainda estou acreditando sem acreditar. Gente, ela ainda está com ele. Ela fala, Cris, que Deus abençoe você e seu canal possa alcançar muitas pessoas, pois eu não via assim as coisas e hoje vejo tudo diferente através dos relatos. Glória a Deus. Me desculpe se ficou grande. Ainda estou meia perdida tentando entender e sair dessa situação. Abraços. Meu Deus, você tem que sair disso urgente, gente. Tudo que você contou sobre ele, gente, esse cara
Ele tá brincando com você. Esse cara não tem nada com Deus, muito longe de qualquer coisa nesse sentido. Ele te trai, ele te humilha. Você já tem aprovação total de sair disso daí. Eu não sei se você foi morar junto com ele ou se casou mesmo. Você falou casar, mas eu não sei. Às vezes as pessoas falam casar, mas é morar junto, é juntar os trapos. Não sei se eu acho que um homem desse aqui não ia assumir um casamento. De casar, véu e grinalda, civil, assumir responsabilidade, eu creio que não. E assim, o que não faz, né, um trauma na vida da pessoa que não fez ainda, não passou ainda pelo processo de cura e libertação, no seu caso, tão novinha, gente. Né, tão novinha, olha só, cadê sua mãe, cadê seu pai? Você era largada no mundo, toda essa confusão, você acabou ficando revoltada, o inimigo fez a festa. Mas tudo bem, porque agora Deus entrou. Eu creio, né? Eu não vi você falando muito assim, né, nessa parte, mas olha, eu vi que você realmente é uma pessoa que tem temor a Deus. Você conheceu esse último aí na igreja, né? Outro charlatão das trevas infiltrado na igreja. Mas ó, os dias dele estão contados. Fica firme, se posicione, jejum e oração nesse traste aí, né? E logo, logo você vai saber o que fazer, como fazer, Deus vai te dar a estratégia perfeita. E ó, não volte atrás não, se for preciso, medida protetiva nele. Junte provas se você puder. Mas ó, essa guerra é espiritual. Você vence em jejum e oração. Deus vai fazer você sair disso daí. Eu tenho certeza disso, porque isso aqui, ó, é um daqueles casos que eu não creio que tem jeito não. Porque você vê o deboche dele, você vê o que ele faz com você, ele tá brincando com você, não tem o menor respeito, te humilha, fala que você é gorda, te rejeita. Nada do que Deus ensina esse homem faz, muito pelo contrário. Ele faz a vontade do paizinho dele, que é o próprio Satanás. Então, guarda, cuida dos seus filhos, porque olha, os traumas vão seguindo aí, de geração em geração. Tem que quebrar tudo isso em Cristo Jesus. Porque senão não para não. É te agradecer. Eu juro que eu pensei que você estava já fora disso. Quando eu comecei a ler aqui, você falou que ficou 9 anos, você ainda tá então, né? Ainda tá com ele 9 anos. Esse Paulo aí das trevas. Deus me livre, gente, me dá até uma agonia de ouvir tudo que você falou aqui, porque esse é daqueles que, é o que eu te falo, tem casos que às vezes é um caso de traços, você vê que o cara é trabalhador, provedor, que não trai, né? Ou que se fez aqui e ali uma coisa, mas não foi aquela coisa, porque assim, esse aqui é descarado. Ele esfrega na sua cara, ele quer te humilhar, ele te conta as coisas. Então assim, eu não tenho dúvidas que já é pra ontem você sair disso. Agora eu só não sei, né, como que Deus vai te dar aí o comando para você fazer isso daí, mas se posicione, já começa a planejar aí essa fuga, né, no sentido de sair disso daí. Se prepare, busque advogado se for preciso para você se informar também das suas leis aqui na Terra. E Deus acima de tudo, você vai ver. Depois você vem de novo aqui contar o testemunho, como foi esse final aí, essa libertação na sua vida. É isso, gente. Fiquem com Deus. Deixa aí um comentário para ela. Eu sei que é difícil ouvir algumas coisas. Eu mesma fico aqui que eu falo, Cris, calma. Calma, mas é que eu não me aguento, gente. Me dá uma agonia algumas coisas. Se puder, vem participar da próxima imersão, porque vai ajudar você a se fortalecer. E olha, eu falo, essas pessoas, quando Deus está acima de tudo na nossa vida, eles ficam desse tamaninho aqui, ó. Deus dá uma autoridade pra gente, que a gente olha pra eles e pensa, meu Pai, que triste é ser infeliz dessa forma, que triste esses seres que escolheram seguir as trevas. E Deus fala, né, escolha a vida, coloco diante de ti a bênção e a maldição, pois eles escolhem a maldição, ainda quer levar todo mundo para se lascar lá junto com eles, está repreendido em nome de Jesus. Vamos seguir firme e forte, cuidando de nós. Que Deus guarde a sua vida, te proteja e te livre, e guarde os seus filhos. E que nada desses traumas perpetue aí na vida deles. Que isso caia por terra e que as novas gerações venham abençoadas. Em nome de Jesus. É isso aí, gente.
Até o próximo relato. Um beijo enorme no coração. E para você que ainda quer vir participar da próxima formação em terapeutas, começa amanhã. Tchau, tchau!